Olá, saudade de vocês. Nunca mais a gente teve aula, né? Mas como o assunto, gente, é bastante grande, nós não vamos ter tempo de terminar na nossa meia hora de aula e eu sei que vai ficar tipo ruim assim para a gente estender o horário de aula, porque eu sei que muitos de vocês trabalham, então tem seus afazeres, né? Vai dar para ficar assistindo a aula assim depois do horário, né, que a gente já estabeleceu. Mas eu vou gravar, estou gravando aqui essa aula e eu vou deixar toda a explicação dos assuntos para vocês aqui e a gente já vai fazer a nossa atividade, tá? Vai ser só uma atividade que eu vou pedir para vocês. São 10 questões e eu vou deixar o link no grupo. Vocês façam qualquer dúvida, podem perguntar. Eu tinha bastante coisa para falar, principalmente do Maquiavel, mas eu vou ter que dar uma resumida, infelizmente. Então, já expliquei para vocês sobre a teoria do direito divino de governar, em que, principalmente lá na Idade Média, surgiu esse pensamento e ele se consolidou na modernidade, apesar de, na modernidade, a gente ter aquele pensamento de que eles estavam desvinculados e tal do pensamento religioso, mas não foi bem assim, como eu já expliquei para vocês. Então, nesse período, a gente tem o Jean Bodin e o Jacques Pousseau como os dois principais ou mais reconhecidos expoentes assim dessa teoria do direito divino de governar. Em contrapartida, lá no período do Renascimento, nós temos o Maquiavel. Maquiavel, ele vai ser considerado o pai da ciência moderna, pai da ciência política moderna, desculpa, em que ele vai mostrar não como a política deveria ser, mas como ela realmente é. Vai ser bem diferente, assim, da noção grega, né, que a gente tem. A política com o bem comum, a política como sendo utilizada ali de uma forma que o cidadão ele deve ter uma boa formação para ele ser um bom político e tal. Então, a política ela estava muito atrelada à ética na antiguidade grega. Quando chega aqui com Maquiavel, ele vai dizer com todas as letras, principalmente lá no livro dele, O Príncipe, que a política ela obedece a uma lógica de poder e essa lógica de poder ela tem como principal função manter o seu poder. Ela não está ligando ali para questões éticas e tal. Então, por isso ele vai ser considerado muitas vezes ali um cara ruim, mas não, apenas ele mostrou uma forma de as pessoas conseguirem se manter no poder. Então, eu vou dar uma resumida, não vou ler, tá? Essa parte aqui do Maquiavel, vou dar uma resumidinha para vocês. Então, olha só. Maquiavel, ele parte do seguinte ponto. Esse carinha bem aqui, assim, bonito. Ele parte do seguinte ponto, olha só. Se na Idade Média existia uma concepção de ética cristã, isso significava que o governante, o rei ali, que era a monarquia, né, que era o regime na época, ele deveria ter as virtudes cristãs. Então, ele deveria obedecer à igreja, ele deveria salvar a sua alma em primeiro lugar, e ele deveria ser sempre bom, modelo de governante, temente a Deus e tal. Só que, dentro da questão da sua ética política, do Maquiavel, que ele pensou? O governante, ele deve salvar a cidade, ele não deve tentar salvar a sua alma, ele tem que salvar a cidade. E ele deve ser mal quando for necessário. Olha só que interessante. Se, em contraposição, a ética cristã, ela nos ensina que a gente deve ser sempre bom, que a gente deve cultivar
sentimentos como amor, bondade, temperança, para o Maquiavel, dentro da lógica, da sua lógica de ética política, o governante, ele deveria ser mal quando necessário. Por quê? Porque para ele, o governante, ele deve ser temido. Já dei spoiler, né? Eu ia perguntar se o governante, o que é melhor, ser temido ou ser amado, segundo a visão do Maquiavel. Não, ele deve ser temido, ele deve ser amado, sim, mas é melhor ser temido. Por quê? Porque o amor, ele pode ser desrespeitado facilmente, enquanto que se você temer, você não vai desrespeitar de forma alguma, porque você teme a pessoa, você tem medo. Então, essa questão de ser mal quando necessário é justamente para o príncipe ele saber se impor, ele saber ter a sua fama ali de alguém que deve ser respeitado, não só pelos súditos, mas também por outras autoridades. O Maquiavel ele vai falar sobre as crueldades bem usadas, que ele pode utilizar, né, de violência e tal, quando for necessário, mas não pode ser algo banalizado. Sempre ele deve agir de acordo com uma visão racional, ele deve ser sempre alguém que vai agir tendo uma finalidade ali. Não é nunca para ele banalizar a violência e agir de maneira exagerada. Ele deve sempre agir conforme as necessidades ali pedem. Ele vai falar sobre o uso de máscaras, que são as mentiras bem usadas. Tipo, o governante, ele deve sempre saber usar máscara. Ele não deve ser alguém que vai falar a verdade sempre. Ele pode usar a mentira como uma forma de se impor também. Porque, lembrando, na visão do Maquiavel, não existe esse negócio de ser bom, de tentar ser bom, de se adequar, de ser um governante ético e tal. Não, o intuito do governante é se manter no poder. E para se manter no poder, ele deve sempre saber que os fins justificam os meios. Lembrando que essa frase não é do Maquiavel, mas ela vai simbolizar muito bem a política do Maquiavel, tá? Então, se ele tem como finalidade manter o poder, se aquela ação dele tem como finalidade manter o poder, então os meios que ele levou para conseguir se manter vão ser justificados por causa da finalidade, né, da ação dele. É melhor ser amado ser temido, isso já respondi para vocês, porque o amor pode ser facilmente desrespeitado, e ele vai falar também sobre o tempo e as boas ações. Olha só, isso aqui é bem interessante, tem muito a ver com a nossa realidade. Ele vai dizer que o governante ele deve fazer boas ações aos poucos. E se for fazer algo ruim, que faça logo de uma vez, porque a população esquece mais facilmente. Por quê? Porque as ações boas, elas devem ser feitas de maneira pingada, porque como o povo esquece fácil, assim como ele fez uma coisa boa, a galera vai esquecer fácil. Se ele fez uma coisa ruim, a galera também vai esquecer fácil. Então, entre fazer uma coisa boa e a galera esquecer, fazer uma coisa ruim e a galera esquecer, mas antes ele fazer uma coisa ruim, que a galera esquece, e ele vai fazendo as coisas boas ali aos poucos. A gente pode fazer um paralelo muito com as obras, né, que são feitas durante os mandatos políticos, que a desculpa para eles se reelegerem é de que eles devem dar continuidade ali àquela obra, né? Senão o outro que entrar não vai continuar os trabalhos e tal. Já falei também a respeito da frase, né, dos fins justificam os meios, não é uma frase do Maquiavel, mas é uma frase atribuída a ele. O objetivo principal da política para o Maquiavel é a manutenção do poder do Estado. Para manter esse poder, o governante ele deve lutar com todas as armas possíveis, sempre atento às correlações de forças que se mostram a cada instante. Isso significa que a ação política não cabe nos limites do juízo moral. O governante deve fazer aquilo que, a cada momento, se mostra interessante para conservar o seu poder.
Não se trata de uma decisão moral, mas sim de uma decisão que atende à lógica de poder. Novamente, Maquiavel defende que a política, ela é manutenção do poder. Portanto, não vai existir limites de juízo moral. O governante, ele deve fazer aquilo que ele acha que é necessário para manter o seu poder, mas nunca agir de maneira banal. Sempre agir tendo como finalidade esse objetivo. E se sempre as ações dele têm como objetivo essa finalidade, então sempre os fins irão justificar os meios, tá? Aí aqui já falei sobre os fins, justificam os meios. Dois conceitos que são interessantes, deixa eu só ler essa citação aqui dele. Não pode e não deve um príncipe prudente manter a palavra empenhada quando tal observância se volte contra ele e hajam desaparecido as razões que a motivaram. Nas ações de todos os homens, especialmente os príncipes, os fins é que contam. Faça, pois, o príncipe tudo para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo, o povo, a maioria das pessoas, atenta sempre para aquilo que parece ser e para os resultados. Então, aqui a gente entra em dois conceitos que são essenciais também para entender Maquiavel, tá? Que é o conceito de virtude e o conceito de fortuna. Bem aqui. Conceito de virtude e o conceito de fortuna. A virtude, ela é a própria virtude. Ela é a capacidade do governante de lidar com acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Acontecimentos que escapam às nossas vontades humanas, digamos assim. Porque essa virtude que permite ao governante agir para se adaptar ao que a fortuna lhe traz. O que é a fortuna? Seria a sorte. A virtude é a capacidade de você saber se virar diante de uma situação que você não espera. A fortuna é o que a gente pode entender como sorte. E a sorte não necessariamente vai ser algo bom. Vão acontecer coisas boas e coisas ruins. E o governante, ele deve saber se virar. Portanto, ele deve possuir a virtude. Aqui, gente, nós entramos nas teorias contratualistas. E a gente entra na questão da criação do Estado, tá? Então, outra questão que ocupou bastante os filósofos dos séculos 17 e 18 foi a justificação racional para a existência das sociedades humanas e para a criação do Estado. De modo geral, essa preocupação apresentou-se da seguinte forma: qual é a natureza do ser humano? Qual é o estado natural? Em suas diversas conjecturas, esses filósofos chegaram, em geral, à conclusão básica de que os seres humanos são, por natureza, livres e iguais. Olha só. Quando a gente passa pelo período ali do Maquiavel, começam a surgir os estados nacionais. Os estados, eles começam a ter uma outra concepção, uma outra... começam-se a ter ali outras visões, outras perguntas a respeito da sociedade. Uma dessas é: por que surgiu o Estado? De onde que surgiu o Estado? Qual a necessidade que levou ao surgimento do Estado? Dentro dessas questões, isso aqui não são perguntas para vocês responderem, tá? Antes que vocês se compliquem. São questões assim de interrogação mesmo que eles se perguntavam na época. Qual que é a natureza do ser humano? Olha só, quando eles tentarem responder o que é a natureza do ser humano, qual é, aliás, a natureza do ser humano, eles irão criar um estado hipotético, em que eles vão chamar de estado de natureza, onde os contratualistas, que é o nome dos filósofos que irão tentar responder essa pergunta de qual a natureza do ser humano, qual é o seu estado natural, cada um deles partem de um ponto diferente, mas todos eles concordam que os homens, por natureza, eles são livres e iguais, tá?
Todos os três filósofos, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau, irão concordar que os homens em estado de natureza, por natureza, são livres e iguais. Então, vamos lá. Como explicar, então, a existência do Estado e como legitimar o seu poder? Com base na tese de que todos são naturalmente livres e iguais, deduziram que, em dado momento, por um conjunto de circunstâncias e necessidades, os indivíduos se viram obrigados a abandonar essa liberdade e estabelecer entre si um acordo, um pacto ou contrato social, o qual teria dado origem ao Estado. Então, olha só, como surgiu o Estado? Os homens, eles viviam em estado de natureza, livres e iguais. Então, a partir de um certo momento em que, por um conjunto de circunstâncias e necessidades, os indivíduos, eles chegaram à seguinte conclusão: nós devemos abdicar dos nossos direitos ou de parte dos nossos direitos e nós devemos estabelecer um acordo, um pacto, que é o chamado contrato social, para que a gente consiga colocar limites à nossa liberdade. Porque se eles são livres, a gente vai ver aí no decorrer das explicações, se eles são livres, eles não têm limites. E esse não ter limites, para o Hobbes, por exemplo, foi super ruim. Por quê? Eles brigavam, eles viviam em guerra, eles se destruíam, eles se atacavam, enfim. Então, não era algo bom. Só que essa necessidade foi uma necessidade que foi em comum acordo. É por isso que é contrato social. O contrato social é o pacto em que a sociedade, os governados ali, eles fizeram com um governante. Agora, dentro dessa visão, nós vamos ter três possibilidades de governo. Um governo autoritário e absolutista, um governo liberal e um governo democrático. Então, para os três filósofos principais, a sociedade ela fez esse pacto e desse pacto se originaram determinados tipos de governantes, tá? Mas lembrando, é um estado hipotético. Eles criaram essa hipótese, tá? Então, vamos lá. Por esse motivo, essas explicações ficaram conhecidas como teorias contratualistas. Então, aqui, gente, Hobbes e o Estado soberano. Já dá para ver que se fala em Estado soberano é porque ele não defendia necessariamente a sociedade, né? Então, ele não é democrata. Então, o primeiro grande contratualista foi o Hobbes. Em sua investigação, concluiu que o ser humano, embora vivendo em sociedade, não possui instinto natural de sociabilidade, como afirmou Aristóteles. Olha só, a gente volta lá com Aristóteles, rapidinho. O que Aristóteles dizia? O homem é um ser social por natureza. O homem, ele se associa com os outros iguais, cria uma família, cria uma comunidade, cria uma cidade, cria o Estado. Só que para o Hobbes não existe essa distinção natural para o homem de criar de uma família, de se associar com outras pessoas. Por quê? Vamos lá. Para Hobbes, cada indivíduo sempre encara seu semelhante como um concorrente que precisa ser dominado. Segundo o filósofo, onde não houve o domínio de um indivíduo sobre o outro, existirá sempre uma competição intensa, até que esse domínio seja alcançado. Tal tese está vinculada à concepção materialista e mecanicista da realidade proposta por Hobbes. Olha só, cada indivíduo, quando eles viviam livres, em estado de natureza, eles encaravam o outro, o seu semelhante, como um concorrente que precisava ser dominado. Olha só, todos eram livres e iguais. O outro é igual a mim. E eu devo ser superior no sentido de força a ele. Então, eu vou querer dominar o outro.
E, segundo ele, onde não houve o domínio sobre o outro, existirá sempre uma competição. Mesmo que o outro ele não seja dominado, mas vai existir uma competição entre ambos, entre os dois, até que de alguma forma aconteça algum tipo de domínio sobre o outro. Então aqui a gente chega no conceito de guerra de todos contra todos, que é o conceito essencial assim para entender o posicionamento do Hobbes. A consequência óbvia dessa disputa infindável entre seres humanos em estado de natureza teria sido o surgimento de um estado de guerra e de matança permanente nas comunidades primitivas. Por isso, nas palavras de Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Olha só, vem da expressão latina homo homini lupus. Então, o homem é o lobo do próprio homem. O que é um lobo? Como que é esse animal lobo? Ele é um animal carnívoro. Ele é um animal que briga. Então, o homem, sendo lobo do próprio homem, ele está se destruindo. Só havia uma solução para dar fim à brutalidade primitiva: a criação artificial da sociedade política administrada pelo Estado. Para isso, os indivíduos tiveram de firmar um contrato entre si, que é o contrato social, pelo qual cada um transferia seu poder de governar a si próprio a um terceiro, que é o Estado, para que este governasse a todos, impondo ordem, segurança e direção à conturbada vida em estado de natureza. Então, olha só. Para o Hobbes, o homem, em estado de natureza, vivia em um estado de guerra. Para contornar isso, só havia uma solução: a criação artificial da sociedade política administrada pelo Estado. Então, o homem, ele faz um pacto social com seu governante. Entrego-lhe todos os meus direitos, exceto a vida, em troca de segurança, em troca de proteção, para que ele consiga assegurar o direito à vida. A vida é essencial aqui, dentro dessa concepção do Hobbes, tá? Deixa eu vir para cá. Hobbes apresentou essas ideias primeiro em sua obra Do Cidadão, depois em Leviatã. Nesta última, compara o Estado a uma criação monstruosa do ser humano, destinada a pôr fim à anarquia e ao caos das relações humanas. O nome Leviatã refere-se ao monstro bíblico citado no livro de Jó, onde assim é descrito: seu corpo é como escudo de bronze fundido, em volta de seus dentes está o terror. O seu coração é duro como a pedra e apertado como a bigorna do ferreiro. No seu pescoço está a força e diante dele vai a fome. Não há poder sobre a terra que se lhe compare, pois foi feito para não ter medo de nada. Então, olha só, o Estado ele deveria ser igual ao Leviatã. Bem aqui, olha, bem a representação. O Estado, a gente pode ver aqui, nessa representação, que é a capa do livro do Leviatã, do Hobbes, nós temos aqui, olha, o Estado, esse seria o rei, né, representando ali o Estado e as pessoas, os súditos, fazendo parte do corpo político, ou seja, são as pessoas que entregaram seus direitos políticos. Vejamos nas palavras do próprio Hobbes como ele imaginou o estabelecimento do contrato social que deu origem ao Estado. Para o filósofo, a única maneira que os indivíduos tinham para instituir entre si um poder comum era conferir toda a sua força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possam reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. Olha só, isso já é uma crítica à democracia, porque ele diz que existe uma pluralidade, deve ser conferida, né, a força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. Então, muita gente já vai estragar ali o rolê dele. É como se cada homem dissesse a cada homem: transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem.
ou esta assembleia de homens, é muito homem, né, gente? Com a condição de transferir-lhes a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, a multidão, assim unida numa só pessoa, se chama Estado. É esta a geração daquele grande Leviatã, ao qual devemos nossa paz e defesa. Pois graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso do tamanho poder e força que o terror, assim inspirado, o torna capaz de conformar as vontades de todos eles. No sentido da paz, o seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros, é nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida. Uma pessoa cujos atos, uma grande multidão, mediante de pactos recíprocos, uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos da maneira que considerar conveniente. Para assegurar a paz e a defesa comum, aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano. Então, olha só, existe um governante que, através do pacto social, irá sair dali para governar essas pessoas, para garantir o direito à vida. Vai ser o soberano. Ele se diz que possui poder, ele diz, aliás, e dele se diz, desculpa, que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Então, todos os outros cabe apenas obedecer ao soberano. Então, aqui, recapitulando. Hobbes, guerra de todos contra todos, todos os direitos exceto a vida, defende um absolutismo monárquico, mas não é um absolutismo monárquico lá da teoria do direito divino dos reis. Não. Ele defende o absolutismo monárquico com base em leis racionais. Então, aqui a gente tem Locke, o Estado liberal. Assim como Hobbes, o filósofo inglês John Locke também refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos que, em estado de natureza, viviam isolados. No entanto, quando Hobbes imagina um estado de natureza marcado pela violência e pela guerra de todos contra todos, Locke faz uma reflexão mais moderada. Refere-se ao estado de natureza como uma condição na qual, pela falta de uma normatização geral, cada um seria juiz de sua própria causa. O que isso significa? O Locke, ele já vai ter um pensamento um pouco mais contido em relação ao estado de natureza. Por exemplo, ele não vai ser tão pessimista quando ele fala sobre o homem em seu estado de natureza. Tipo Hobbes, o homem é um ser egoísta, ele é mau por natureza, ele tende a se autodestruir. O próprio homem, é o seu lobo, é o animal que vai destruir ali. Para o Locke, não. O homem em estado de natureza, ele vivia em uma relativa paz. Ou seja, antes do surgimento da sociedade, o homem, ele vivia uma relativa paz. Qual que era o problema? Não existia, aqui, uma normatização geral. Não existia uma normatização geral. E cada um seria juiz de sua própria causa, o que levaria ao surgimento de problemas nas relações entre os indivíduos. Então, a preocupação maior do Locke era justamente na relação entre os indivíduos. Se todos têm razão, se todos são juízes de sua própria causa, logo vai haver problemas nas relações sociais ali. Então, o que ele diz? Para evitar esses problemas, é que o Estado teria sido criado. Então, o Estado, ele surge dessa necessidade da criação de leis, para que as pessoas, elas pudessem ali ter os seus direitos naturais respeitados. Olha, gente, é muito bom que a gente consiga entender esse conceito de direito natural, tá? Porque, assim, o que seria esse direito natural? O homem, em seu estado de natureza, ele tinha ali
determinados tipos de direitos que acompanhavam ele. Então, tipo, para o Hobbes, qual que é o direito fundamental dele? O direito fundamental dele ali vai ser o direito à vida, o direito à segurança, o direito à liberdade. São direitos naturais. Mas o homem abriu mão desses direitos, né, segundo a visão do Hobbes, para ele ter a sua segurança, para ele conseguir resguardar a sua vida. Para o Locke, quais são os direitos naturais? São a vida, a liberdade e a propriedade privada. E também a felicidade, tá? Então, olha só. Se para o Hobbes apenas a vida é um direito natural que deve ser resguardado pós o pacto social, para o Locke, esses direitos eles devem ser mantidos, mesmo após o pacto social. É por isso que o pensamento do Locke é um pensamento liberal, porque, apesar de existir um pacto social, o governado ele não vai entregar todos os seus direitos. Ele não vai entregar, ele vai entregar alguns. E o governante, ele deve resguardar o direito dos governados, resguardar os direitos naturais dos governados, que vai ser o direito à propriedade privada, o direito à vida e o direito à liberdade. Ó, continuando aqui, que eu me alonguei um pouco. Para evitar esses problemas, é que o Estado teria sido criado. Sua função seria de garantir a segurança dos indivíduos e de seus direitos naturais, como eu acabei de explicar, como a liberdade e a propriedade privada, conforme expõe Locke em sua obra do Segundo Tratado do Governo. Diferentemente de Hobbes, portanto, Locke concebe a sociedade política como um meio de assegurar os direitos naturais, não como o resultado de uma transferência dos direitos dos indivíduos para os governantes e as instituições do governo. Olha só, quando o governante ele não está cumprindo com o seu papel, para o Locke, os governados, eles podem muito bem retirar esse governante do poder. E como que eles irão fazer isso? Eles irão fazer isso através do que o Locke vai chamar de desobediência civil. Então, se o governante ele não está cumprindo com o seu dever, ele pode ser retirado do poder. Aí, continuando aqui, gente, rapidinho. Assim, nasce a concepção de Estado liberal, segundo o qual o Estado deve regular as relações entre os indivíduos e atuar como juiz nos conflitos sociais, mas deve fazer isso garantindo aquilo que precede a própria criação do Estado, as liberdades e os direitos individuais, tanto no que se refere ao pensamento e à sua expressão, quanto à propriedade e atividade econômica. Ou seja, o Estado ele deve interferir de maneira mínima na vida do cidadão. É por isso que o conceito de liberalismo é um conceito bastante difundido hoje. Só que qual é o grande problema? Como que o Estado ele vai interferir de maneira mínima na vida do cidadão se ele não deu lá atrás as condições para que o cidadão pudesse se virar sozinho? Então, quando a gente fala de liberalismo a nível de Brasil, é algo que soa meio estranho, assim, dizer que o Brasil ele pode ser um país liberal nesse sentido, do Estado não interferir tanto assim, por exemplo, na economia. É um grande exemplo. E tem pessoas que se dizem liberais e gostam de fazer concurso público, sendo que concurso público é algo do Estado, que o Estado está ofertando, né? O Estado
ele vai ofertar determinadas vagas ali no serviço público, seja a nível municipal, estadual ou federal, e é o Estado que vai pagar ali os proventos das pessoas. Então, como que a pessoa se diz liberal se ela vai receber todos os meses um pagamento do Estado? Então, tudo isso que a gente tem que prestar atenção quando a gente defende determinadas pautas políticas. Então, tipo, o Estado liberal ele vai interferir de maneira mínima na vida das pessoas. Ele vai resguardar a questão das liberdades individuais, ele vai resguardar a questão da livre manifestação política, né? Isso é muito bacana mesmo. Mas é um tipo de regime político que dá certo em sociedades que são mais desenvolvidas, e não na nossa que é bastante quebrada, assim, a questão do Brasil, né? Principalmente a parte econômica. Cadê? O filósofo inglês, aqui já foi, saber que o propósito do governo era preservar os direitos dos cidadãos, a vida, a liberdade, a propriedade, buscar o bem público e punir quem violasse os direitos dos outros. Interessante também, né? Legislar tornou-se, portanto, a função suprema do governo. Para Locke, uma das principais razões pelas quais as pessoas estariam dispostas a aceitar um contrato social e se submeter ao governo é que elas esperariam que o governo regulasse os desacordos e conflitos com neutralidade. Isso aqui também já foi falado. Locke se opunha ao governo absolutista, ao contrário de seu contemporâneo, Thomas Hobbes, que acreditava que um soberano absoluto era necessário para salvar o povo de um brutal estado de natureza. Ele defendia que os poderes e funções do governo deveriam ser limitados. Muito bem. Locke disse que as leis deveriam ser criadas e aplicadas tendo em mente a condição e a natureza inicial do homem. Esta seria a situação na qual as pessoas coexistiriam em relativa harmonia, boa parte do tempo, mas na qual não haveria um poder político legítimo ou juiz para arbitrar disputas com neutralidade. Assim como muitos teóricos do contrato social, ele considerou os homens iguais, livres e independentes. Então, aqui a gente chega no Rousseau e a gente vai finalizar com... Acho que... Nossa, tem muito texto. Barão de Montesquieu. Acho que a gente finaliza aqui com o Barão de Montesquieu, tá? Isso. Barão de Montesquieu. O Rousseau, eu não vou ler muito, porque tem bastante coisa aqui e vai ficar muito grande o vídeo, né? Mas eu vou dar uma breve explicação aqui para vocês. Vamos lá. Só voltar para cá. Da vontade geral surge o indivíduo. Então, vamos lá. O Rousseau, ele ficou bastante conhecido por defender o que a gente chama de uma determinada democracia. Só que o conceito que ele tem, né, relacionado ao estado de natureza, é de que o homem ele era livre, ele era igual e ele era feliz e solitário. E em estado de natureza é o que ele vai chamar de o bom selvagem. Então, tipo, os homens eles eram livres e felizes e eram desse jeito. Só que houve a necessidade, né, de criar o contrato social. E daí, no primeiro contrato social, não deu muito certo primeiro. Porque ele diz assim, bem aqui na sua obra, sobre a origem da desigualdade entre os homens. Bora lá. Ele glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção e a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Exalta a liberdade que o selvagem teria desfrutado na pureza de seu estado natural. Como eu falei para vocês, eles eram livres, felizes e solitários. Eles eram sozinhos. Contrapondo a falsidade e o artificialismo da vida civilizada. Ele diz que todas as coisas erradas que aconteceram no mundo vieram a partir do momento em que um homem
cercou um pedaço de terra e disse: isto é meu. O que isso significa? Significa que deu origem aí à propriedade privada. Olha só, se para o Locke a propriedade privada é um direito natural, para o Rousseau a propriedade privada é a origem de todas as desigualdades sociais. Bem aqui na obra dele do Contrato Social, que é uma das mais importantes, Rousseau foi mais além. Ele procurou investigar não só a origem do poder político e a existência ou não de uma justificativa válida para os indivíduos originalmente livres terem submetido a sua liberdade ao poder político, mas também a condição necessária para que o poder político seja legítimo. Olha só, o homem nasceu livre e, não obstante, está acorrentado em toda parte. Julga-se senhor dos demais seres sem deixar de ser tão escravo como eles. Como se tem realizado essa mutação? Ignoro. Que pode legitimá-lo? Creio poder responder a esta questão. O homem, ele nasceu livre, depois veio a propriedade privada, veio a sociedade, tanto que ele diz que o homem nasceu livre, nasceu bom, mas a sociedade o corrompeu. Qual é essa sociedade? Essa sociedade depois do pacto social. Essa sociedade depois que o homem saiu do estado de natureza, que ele era solitário, ele era feliz, ele era alguém bobo, ele era alguém que não tinha maldade no coração. Mas a partir do momento em que cercaram um pedaço de terra, começaram o egoísmo, começou a avareza, começaram as coisas ruins, o homem ele passou a se corromper. Por isso que ele não deixa de ser tão acorrentado quanto ele era antes. Ele, aliás, quanto um escravo, digamos assim. Ele julga-se senhor dos demais sem deixar de ser tão escravo como eles. Rousseau defende a tese de que o único fundamento legítimo do poder político é o pacto social, pelo qual cada cidadão, como membro de um povo, concorda em submeter sua vontade particular à vontade geral. Olha só, você fez vontade geral, a gente vai trabalhar mais aqui para baixo, o contrato social, aqui. Tá. A vontade geral, basicamente, é a vontade da maioria do corpo político. Olha só, não é a vontade de todos, é diferente, tá? Assim, em nome da igualdade, sairia do meio do povo um soberano, que seria o representante da vontade geral, ou seja, o representante do corpo político. Isso significa que vontade geral é a mesma coisa que vontade da maioria? Como eu já falei no início, não. Por quê? A vontade geral, ela fala do sujeito público, ou seja, do corpo político. Já a vontade da maioria diz respeito à soma das vontades individuais do sujeito privado. Então, tipo assim, eu sou a Adria, eu estou em casa e eu tenho minhas vontades individuais. Agora, eu, professora, eu estou na escola, eu sou um sujeito público e eu estou fazendo parte, eu sou professora. Eu sou um sujeito público ali, no meu local de trabalho. Então, o que eu escolho para mim de maneira individual, eu não posso escolher no meu local de trabalho. Então, seria mais ou menos essa diferença, assim, que eu posso dar o exemplo para vocês. Correto? Dentro disso, a vontade, enquanto sujeito público, deve ser sempre pautada na vontade, por exemplo, no que é melhor para a comunidade. A minha vontade, enquanto sujeito privado, sujeito individual, é o que é bom para mim. Então, essa seria a diferença, sendo que o que deve imperar sempre, né, como eu já falei, são os interesses comuns do corpo político. Logo, a vontade geral não é a mesma coisa que vontade de todos, como eu já falei anteriormente, tá bom? Então, essa seria a diferença. Bem aqui, nós temos a primeira desigualdade. A primeira desigualdade, ela vem justamente com aquela questão lá das desigualdades sociais. Ó, bem aqui.
A desigualdade surgiu por um encadeamento de circunstâncias funestas iniciadas no momento em que alguém cercou um terreno e disse que era seu, dando origem à propriedade privada. Era a primeira desigualdade, a desigualdade de posses ou fortunas. Daí surgiram disputas e guerras, os ricos buscando garantir suas posses e os demais acreditando estar mais seguros. Assim chegaram a um acordo para formar a sociedade civil e estabelecer as leis de convivência, chamado contrato social. Foi aí que despontaram todos os tipos de desigualdade. Eleitos inicialmente, os primeiros dirigentes impuseram-se como governantes hereditários, acumulando cada vez mais privilégios, poder e fortuna, e o resto da história já conhecemos. Ou seja, foi feito um primeiro contrato social. Por quê? Porque começou a haver a propriedade privada. Então, vamos formar uma sociedade civil para nós estabelecermos as leis de convivência. Só o que aconteceu? Os pobres continuaram pobres e os ricos continuaram enriquecendo cada vez mais. Como diz bem aqui no final do texto, eles foram acumulando cada vez mais privilégios, poder e fortuna. E o resto da história já conhecemos. Inclusive, isso vai ser um gancho que o Karl Marx ele vai pegar para falar a respeito daquela luta de classes, né, que para ele sempre existiu historicamente. Portanto, podemos dizer resumidamente que o surgimento da sociedade, todas as instituições, desapareceu a bondade social, a bondade natural, própria dos selvagens, bem como sua liberdade. E que a tese de Rousseau é de que o estado social não é natural no ser humano e o corrompe, mas se tornou indispensável a partir de um certo momento. Bem aqui é o outro contrato social que ele vai fazer. Para o Rousseau existiram dois contratos sociais. O primeiro não deu certo e o segundo foi esse, em que vai ser utilizado, né, a questão da vontade geral para ele, para que as pessoas consigam conviver. Cadê? A primeira desigualdade, deixa só eu achar aqui, contrato social. Aqui. Por essas e outras ideias, Rousseau tornou-se célebre como defensor da pequena burguesia e inspirador de ideais presentes na Revolução Francesa, ocorrido 11 anos após a sua morte. Rousseau defendeu a ideia de que o soberano deve conduzir o Estado segundo a vontade geral de seu povo, sempre tendo em vista o atendimento do bem comum. Somente esse Estado de bases democráticas teria condições de oferecer a todos os cidadãos um regime de igualdade jurídica. Se eu não me engano, é o princípio de isonomia, em que todos são iguais perante a lei. Então, ele defende essa questão da igualdade, mas ele defende que uma pessoa, um soberano, ele deve conduzir o Estado saindo da vontade geral. Como eu expliquei para vocês, vontade geral não é o mesmo que vontade da maioria. Por quê? Porque ele concebe a sociedade como um corpo político. Então, o corpo político ele deve pensar sempre no público, deve pensar sempre no coletivo. Agora, os indivíduos ali que compõem o corpo político, eles têm as vontades individuais deles e essa é a vontade privada, mas não devem levar essas vontades ali para o corpo político, tá? Então, a gente finaliza aqui os filósofos contratualistas. Então, olha só, contratualismo é a teoria de que o Estado ele surge através de um pacto social. Por quê? Porque houveram determinadas necessidades. Para o Hobbes, porque em estado de natureza, os homens, eles se autodestruíam, eles viviam uma guerra de todos contra todos, e o homem é o lobo do próprio homem. Para o Locke, porque em estado de natureza, o homem, ele não tinha leis, e ele não tinha uma forma de limitar as ações. Então, o Estado surge, mas ele não dá todos os seus direitos. Inclusive, o Estado ele deve manter os direitos naturais, que é o direito à liberdade, à propriedade privada, à felicidade, liberdade, vida, propriedade privada e felicidade. E ele defende o Estado liberal. O Hobbes defende o Estado absolutista, o Locke defende um Estado liberal, e depois a gente tem o Rousseau dizendo que o homem em estado de natureza, ele era livre, ele era feliz, ele era solitário. Só que a partir do momento em que colocaram uma estaca em um pedaço de terra, cercou e disse, isto é meu, começaram aí todas as desigualdades sociais,
começou aí a necessidade do surgimento de um Estado, de um pacto social, só que esses primeiros governantes, eles continuaram tendo mais, enquanto que o pobre, ele continuou sofrendo ali com todos os problemas sociais, como a violência. Então, houve a necessidade de um segundo contrato social. E nesse segundo contrato social, o governante, ele sairia da vontade geral, tá? Novamente, não confundir com vontade da maioria. E o Rousseau, ele ficou muito conhecido por defender ali uma democracia. E o Rousseau, ele vai inspirar os ideais da Revolução Francesa, e o Locke, ele vai inspirar os ideais da Constituição Americana, tá? Bem, aqui a gente chega na nossa última aula, aula 4, que é do Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu, como o próprio texto, o título já diz aqui, ele vai propor a separação dos três poderes. Ele vai, que isso vai fundamentar as bases aqui da nossa própria Constituição brasileira, do nosso próprio regime político brasileiro, tá? O que são a separação dos três poderes? Ele propôs no livro dele, chamado O Espírito das Leis, que as leis, elas tivessem um caráter mais racional. Então, olha só, as leis, elas devem ser de acordo com as necessidades culturais, sociais, em que a sociedade ali está inserida, que ele vai chamar de leis positivas. Então, aqui, ele vai propor no livro Espírito das Leis a divisão funcional dos três poderes. Então, ele propõe a divisão em poder legislativo, que é aquele que elabora e aprova as leis, o poder executivo, que é o que executa as normas e decisões relativas à administração pública, e o poder judiciário, que é o que aplica as leis e distribui a proteção jurisdicional pedida aos juízes. Olha só, se a gente tem essa concepção tripartite de poder, significa que eles existem dentro de um regime democrático ou até mesmo dentro de um regime liberal. Só que assim, se existe essa separação e descentralização do poder, então a gente consegue perceber que dentro dessa divisão não tem espaço, por exemplo, para autoritarismo, coisa que existe na ditadura, coisa que existe em regimes que são fascistas, autoritários, são ditatoriais. Por quê? Quando existe ali a eliminação desses três poderes e tudo se centraliza nas mãos de uma pessoa, significa que é um poder autoritário, ditatorial, fascista. Só que quando existe essa descentralização e um fiscaliza o outro para que não haja excessos, então a gente está falando de um regime democrático. Agora, sim, isso tem que funcionar na prática, porque uma coisa, por exemplo, a Coreia do Norte, ela é uma república democrática, o nome dela está dizendo, Coreia do Norte, república. Deixa eu até pesquisar aqui rapidinho como realmente é. Coreia do Norte, bora lá. A Coreia do Norte, o nome dela é República, oficialmente, tá? República Popular Democrática da Coreia. Só que não adianta ter um nome de um regime que é democrático e ele, de fato, não ser democrático, né? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Ele deve existir, de fato, essa divisão tripartite. É isso que vai dizer se um país ele é ou se não é, ou se tem ou se não tem ali características de um regime ditatorial. Então, aqui, a divisão tripartite, né, que eu estava falando. Então, ele vai falar aqui em sua obra, O Espírito das Leis, Montesquieu assim escreve sobre a questão dos poderes. Quando os poderes executivo, legislativo, ficam reunidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Não haverá também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo. O juiz poderia ter a força de um opressor, e tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os três poderes, o de fazer as leis.
de ordenar sua execução e de julgar conflitos entre cidadãos. Embora já houvesse, na época, uma divisão de poderes próxima da proposta por Montesquieu, é significativa em sua obra a ênfase atribuída à necessidade da separação desses poderes, que devem ser exercidos por pessoas diferentes, e à necessidade de equilíbrio entre elas. Aqui as principais ideias dele. Apesar dele ser um filósofo ali do iluminismo, mas ele vai criticar bastante os iluministas, principalmente os privilégios. Olha aqui, ele vai criticar os privilégios do clero e da nobreza, ele vai criticar a influência da igreja na organização política, ele vai criticar as monarquias absolutistas, para ele isso era um absurdo, ele vai defender governos democráticos, defender o respeito às leis, defender as liberdades civis, ou seja, a nossa liberdade individual de nos manifestarmos quando nós não estivermos satisfeitos com o governo, a defesa dos governos constitucionais, ou seja, existir uma Constituição que verse sobre os nossos direitos e deveres, assim como nós temos aqui no Brasil. Já tivemos algumas constituições, a mais recente é de 88, quando houve o processo de redemocratização do Brasil. Fim da escravidão e separação dos três poderes. Olha só, ele entende que existe três formas de governo: uma despótica, monárquica e republicana. A nossa, ela se encaixa bem aqui na republicana, tá? Não é despótico nem monárquico. Os regimes monárquicos absolutistas são alvo de duras críticas de Montesquieu. O poder está concentrado na mão de uma única pessoa, o monarca, que detém também os poderes econômicos e religiosos. Montesquieu critica os altos gastos governamentais, os privilégios e a forte influência da igreja nas decisões políticas. O autor defendia o afastamento de práticas ligadas à religião e às tradições medievais. Na visão do francês, os governos republicanos apresentam diferenças ligadas à forma como o direito se apresenta aos cidadãos. As repúblicas nas quais o direito é mais amplo são chamadas de repúblicas democráticas, como é o nosso caso. Naqueles em que o direito e a cidadania são restritos, são chamadas de repúblicas aristocráticas. Para Montesquieu, as diferentes formas de república tendem a variar ao longo do tempo e das características sociais, econômicas e políticas em que a forma de governo está implementada. Nos regimes despóticos, o poder está centrado nas mãos de apenas um governante. No geral, o despotismo está presente nos regimes monárquicos, mas pode aparecer em regimes republicanos em que não exista um poder legislativo ou judiciário. Então é isso, gente. Agora, eu vou colocar para vocês como que se estrutura no Brasil a nossa sociedade, o nosso regime político. Peraí. Deixa eu só abrir aqui a imagem, tá? Que eu já compartilho com vocês. Eu estou aqui ainda, tá? Estou abrindo a imagem, tá um pouco lento aqui o negócio. Peraí. Vou colocar. Apareceu. Então, aqui, gente, deixar bem próximo aqui, como a maioria de vocês devem estar no celular. Acho que agora tá. Eu que não estou enxergando direito. Vamos lá. Então, aqui no Brasil, nós temos essa diferença, essa divisão funcional também, em executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele é representado a nível federal ou a nível de união pelo presidente da República, pelo governador e pelo prefeito. Sendo que o presidente, ele representa a União, né, representa todos os estados federativos, digamos assim, unidos, representa o Brasil.
O governador, ele vai representar os estados, vai ser o chefe maior ali político do estado, e o prefeito, ele vai ser o chefe maior ali do município, tá? O presidente, ele é eleito para um mandato de 4 anos, o acesso a esse cargo é através de uma eleição direta, e a função é administrar o país e escolher os ministros. O presidente, ele pode criar leis? Não. Por quê? Porque isso é função do legislativo. O máximo que ele pode fazer é editar uma medida provisória, como o próprio nome diz, provisório. Por exemplo, quando existe uma necessidade muito grande no Brasil, sei lá, de solicitar mais dinheiro, porque a economia está quebrada. Então, quando acontece algum tipo de tragédia e eles precisam ajudar de maneira rápida o Estado que foi afetado, né? Então, eles editam uma medida provisória. Mas, mesmo assim, depois, essa medida provisória, ela deve passar pelo crivo do legislativo, tá? Ele não pode fazer nada da própria cabeça dele, porque o cargo dele é executivo, executar as leis. Ele pode também vetar uma lei, ou seja, quando passa uma lei assim no legislativo, né, pela Câmara dos Deputados Federais, ele pode fazer esse veto, ou seja, ele dá a canetada e diz que não aceita aquele tipo de lei, ou também ele pode... deixa eu só procurar o termo correto aqui que eu esqueci. Vetar e sancionar. Ele pode sancionar também a lei, tá? Então, ele tem essas funções. E ele tem a função também de escolher os ministros. Os ministros, eles são importantíssimos, porque são eles que irão administrar, digamos assim, pautas super importantes, como meio ambiente, como saúde, segurança pública, como a economia, como várias coisas mesmo, que é de suma importância, a parte de agricultura, a parte dos esportes, que, inclusive, parece que o presidente atual, ele acabou fundindo o Ministério dos Esportes com o da Educação, se não me engano. Mas, enfim, ele acabou com o Ministério dos Esportes, assim como ele acabou com o Ministério da Cultura também. Existe só uma secretaria especial. Hoje em dia é o secretário de Cultura que está. Então, ele tem também o poder de fechar ministérios e de criar novos ministérios. Por exemplo, ele criou o Ministério da Mulher. Deixa eu só achar o nome correto aqui. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Foi o ministério que ele criou, que tem atualmente uma ministra, né, no comando. Então, ele tem esse poder também de criar ministérios e de acabar com os ministérios. Os ministérios, basicamente, eles são importantes pastas, tratam, aliás, de importantes pastas, como eu falei para vocês, que fazem parte ali da estrutura social, tá? Eles irão executar uma tarefa, eles fazem parte de um departamento, né, que se articula com a administração pública de um país. Então, são super importantes, como eu já falei para vocês. Continuando aqui. Nos estados, nós temos o governador, que também é eleito para um mandato de 4 anos, o acesso também é por eleição direta, e a função deles é nomear os secretários. Se, na parte do presidente, eles nomeiam os ministros, os governadores irão nomear os secretários, que também são as mesmas pastas: meio ambiente, saúde, segurança pública, educação, mas eles são hierarquicamente abaixo dos ministros. Os ministros são ali o órgão de representação máxima dos ministérios, e depois eles têm ali os secretários, tá?
E no município, a gente tem o prefeito, que é eleito para um mandato de 4 anos, acesso por eleição direta, administrar os municípios e também escolher os secretários municipais. Então, a gente tem secretários municipais, secretários estaduais e os ministros, tá? Outra coisa, o mandato é de 4 anos, mas ele pode se reeleger. E ele não pode ter 3 mandatos consecutivos. Mas se ele quiser, depois da reeleição, ele vai ser ocupado, né, o cargo por outro prefeito, e ele quiser voltar depois, ele pode se candidatar novamente, se ganhar, ele pode ocupar. Então, aqui a gente tem o legislativo. O legislativo, ele é representado a nível federal, a nível de União, pela Câmara dos Deputados e pelos senadores. A nível estadual, pelos deputados estaduais e a nível municipal, pelos vereadores. É a mesma coisa. Os deputados federais, eles são eleitos para um mandato de 4 anos, eles podem se reeleger, e tem muito deputado que fica lá durante muitos anos, ele fica oscilando entre deputado estadual e deputado federal. Aí fica durante 30, 40 anos, às vezes. Os deputados estaduais, a mesma coisa, a função deles, aliás, a função do deputado federal, elaborar leis federais e fiscalizar o executivo, são aqueles que ficam em Brasília. Os deputados estaduais, elaborar leis estaduais e fiscalizar a administração do governo do estado, são aqueles que ficam na Assembleia Legislativa. E os vereadores, eles têm como função elaborar leis municipais e fiscalizar as ações da prefeitura. Então, cada um dentro da sua esfera hierárquica. Tipo, um vereador, ele não pode criar uma lei estadual. Isso cabe ao deputado estadual. Agora, olha só uma peculiaridade. Os senadores, eles pertencem também ao legislativo. Mas, ao contrário dos deputados federais, eles são eleitos para um mandato de 8 anos. Por quê? Porque a função deles é semelhante à dos deputados, porém, eles estão representando os estados. Os deputados, eles representam o povo, e o Senado representa os estados. Cada estado tem direito a 3 senadores, sendo que os 3 nunca disputam juntos. Geralmente disputa uma vaga ou abrem 2 vagas, mas sempre tem um senador em exercício pelo estado, tá? E os senadores, eles são muito, muito importantes, porque eles são os únicos que podem julgar um processo de impeachment. Olha só, quando um presidente ele vai passar por um processo de impeachment, o primeiro passo é que o presidente da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados ali, ele aceite a denúncia de impeachment. Daí eles fazem uma votação dentro da Câmara Legislativa, né, dentro da Câmara Federal, daí eles passam para o Senado e, depois disso, todo o processo vai ser com o Senado, tá? Isso aí é importantíssimo a gente saber. E o judiciário, gente, o judiciário ele é o único que não é acessado através de votação. Por quê? O judiciário, o acesso dele é através do concurso público. A pessoa vai, se forma em direito, né? Tira a carteirinha da OAB, passa e pode exercer ali a sua vida jurídica. Então, aqui a gente tem as hierarquias. Primeiro, você começa como um juiz de direito, juiz federal, juiz de trabalho, juízes eleitorais, juízes e auditores e juízes, auditores e juízes militares. A função desses juízes é fazer o primeiro julgamento de um processo. Depois de muito tempo, ou pouco tempo, né, eles podem ser promovidos a desembargadores. Como que é esse acesso? Acesso ao cargo é por promoção por antiguidade ou merecimento. A função é julgar pela segunda vez um processo, caso alguém recorra da decisão do juiz. Então, a gente tem aqui os tribunais de justiça. Onde estão os desembargadores? São nos tribunais de justiça. E os juízes, eles estão aqui nos fóruns, certo? E olha só, existe o Tribunal de Justiça Militar e o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Eleitoral. Acima deles, nós temos os
o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de representação máxima da Justiça. E nós temos os ministros, tá? Os ministros, eles são, o acesso ao cargo é através da nomeação pelo presidente, aprovada pelo Senado, e a função deles é garantir que a lei seja cumprida. Então, você tem aqui o Superior Tribunal de Justiça. Todos esses ministros, eles ficam aqui ocupando esses cargos nesses tribunais, tá? Você tem o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, e o Superior Tribunal Militar, sendo que o Supremo Tribunal Federal, eu acho que é o que a gente mais conhece, né, que sempre passa no jornal e tal, os juízes ali trabalhando. Juízes não, que eles têm ali o cargo deles, né, de ministros. Então, são desembargadores e tal, e assim vai. Então, aqui, eles são os únicos que não existe uma... Não tem uma esfera, né, municipal. Tipo, não existe juiz municipal. Todos os juízes, eles pertencem ao Estado. Só que existem os fóruns das comarcas, que é onde ficam os municípios, porque não tem um tribunal de justiça em cada município. Existe um fórum da comarca de um determinado município, que é um braço, digamos assim, do Tribunal de Justiça. Então, é onde esses juízes trabalham, tá? Então, é assim que se estrutura a política no Brasil, né? Os três poderes no Brasil, digamos assim. E é isso. Qualquer dúvida, podem me procurar, que eu já estou cansada de falar. Tchau, gente.